Querida igreja, com alegria na minha alma, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Amém. Quero convidá-los para abrir um texto bíblico, livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo de número 27. Gênesis, capítulo de número 27. Prometo para os irmãos que não vou passar das 9 para meia-noite. Gênesis, capítulo de número 27, e o verso de número 41. Gênesis 27, verso de número 41. O texto diz: E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, disse aonde? Chegasse a uns dias de luto de meu pai, matarei a Jacó, meu irmão. Foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, acolhe-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele quantos dias? Até que passe a fúria do seu irmão. 44, eu quero mais uma vez ler. E mora com ele quantos dias? Até que passe. Podeis tomar os assentos. Queridos, para mim é um privilégio poder servir a igreja aqui de Mantiqueira. Eu estive nos 75 anos, nos 76, nos 76, né? 77 e agora nos 78. Eu queria pedir para vocês, pedir para o pastor me convidar para o 79 e para o 80. Nesta oportunidade eu quero tecer gratidão pela vida do pastor Romildo, vosso pastor, que se tornou um amigo, um companheiro, e eu sou grato a Deus pela vida desse servo do Senhor. Esteve conosco, para nós foi um fim de semana muito abençoado, e eu sou grato a Deus, pastor, pela amabilidade, pela recepção, como sempre. Sua esposa, a pastora irmã Eonai, Deus abençoe, uma alegria revê-la. Deus abençoe esta família, os filhos e toda esta casa de oração. Obrigado ao pastor Edson, que se disponibilizou a nos apanhar no hotel e nos trazer do aeroporto ao hotel, do hotel à igreja. Deus continue os abençoando. Feliz em rever meu amigo, pastor Joaquim. Pastor Joaquim trabalhou conosco em São Paulo há alguns anos. Tive o privilégio de ser pastor do seu filho, ali no interior de São Paulo, e para mim é uma alegria revê-lo. Deus seja louvado pela vida do pastor. Como vocês já me conhecem, que eu prego ensino e prego, então eu preciso muito da sua atenção. Olhando para esse texto, nós temos uma visão da vida de um personagem muito importante. O nome dele é Jacó. Ele está na sua casa, e vocês conhecem o desenrolar deste texto bíblico. Ele foi escolhido por Deus, dentro do ventre da sua mãe. Deus fala com Rebeca dizendo: olha, dentro do teu ventre tem duas nações, só que vai acontecer algo inusitado. Aí o maior vai ter que servir o menor. E aí vem esse desenrolar da história bíblica. O menino nasce, e após o seu nascimento, houve ali uma junção de promessa de Deus, e Rebeca sabe, porque quando Deus fala, não tem dúvida,
E o menino vai crescendo. Quando o menino já está adulto, o pai está bem velho, Isaac, porque Isaac está com a unção de alguns jovens aí, a unção dos quarentão, só casou depois dos 40. E depois que Isaac casa, ele já está velho, Rebeca é bem mais nova, e ele sabe que vai bater as botas, vai pendurar a chuteira. E ele diz: eu quero, Esaú, te abençoar antes que eu morra. Vai ao campo, pega um animal, que eu quero um animal de caça, e eu vou comer esse prato. E depois que eu degustar desse prato, eu quero te abençoar. E você vai receber a bênção do seu pai. Quem estava atrás da porta ouvindo? Rebeca. Ela sai correndo, chama o Jacó e diz: Juninho, vem aqui. E eu quero falar para você que o teu pai chegou o dia da bênção. Vai aqui no quintal de casa e pega um cabrito, eu sei o tempero do velho, eu vou matar ele, ele vai degustar e vai te abençoar. Mamãe, eu não posso fazer isso. Olha, meu filho, fica tranquilo, se Deus tiver que cobrar, manda a conta para mim, você está isento dessa dívida. E a Bíblia diz que aconteceu isso, todos conhecem a história. O Jacó vai lá, pega o cabrito, a mãe prepara, e quando o menino entrega para o pai degusta daquela refeição, abençoa o Jacó, e quando o filho Esaú chega em casa, a minha avó já dizia que toda goiaba tem bicho quando a barriga já está cheia. E ele viu aquela caça e diz: olha, eu não quero caça, teu irmão já passou aqui e já levou a tua bênção. Aí se entristeceu Esaú. E ele não postou no Instagram que ele está triste, ele não mandou no direct de ninguém, ele não mandou no grupo da família um áudio revoltado, ele disse no seu coração: chegar-se a uns dias de luto do meu pai e eu vou matar o meu irmão. E aí eu acho interessante ter um público de mulheres aqui, e amanhã será o dia de vocês entregar a Deus esta gratidão pela idade nova da igreja, e eu quero aproveitar aqui vocês. Rebeca tem uma maestria muito importante no ministério feminino, porque ninguém disse para Rebeca, mas ela entendeu, ela está ligada, ela está antenada na família, instinto de mãe, e ela tem uma espiritualidade avançada, porque ela consegue gerenciar esse momento de crise. E ela organiza isso, chama o seu filho e diz: olha, é melhor você ir embora, porque o teu irmão quer te matar. Vai para a casa do meu irmão, lá em Harã, e passa com ele quantos dias? Alguns dias, até que passe a fúria do seu irmão. Que gerenciamento Rebeca tem. Que Deus levante Rebecas nos ministérios masculinos aqui. Que Deus lhe dê Rebecas como tua esposa, que Deus lhe dê Rebeca como pastoras aqui. Ao invés de aumentar o problema, resolve o problema. Ao invés de resolver o problema, muitas mulheres não resolvem, quer aumentar o problema. Mas Rebeca tem esta maestria. E ela não para por aí. Ela olha para o seu velhinho e diz: olha, eu estou mal. Estou preocupada. Depois você lê o texto. Aí ele diz: por que você está preocupada? Porque se Isaac sabe que Jacó está indo embora por causa da bênção, e o irmão quer matar ele, ia dar um piripaque no velho, sim ou não? Mas ela tem uma maestria, Rebeca, que ela diz assim: eu estou mal, não estou bem, amor. Eu falei: o que está acontecendo, minha velha? É que eu estou com um sentimento ruim, porque agora Jacó foi abençoado. E as filhas de Eteu pode dar de cima dele, porque vão querer casar com ele. E se ele casar com alguém dessa etnia, vai quebrar a aliança. E se a gente enviar ele para a casa do meu irmão? E ele passa uns dias lá e de repente arruma uma namorada lá e a bênção de Deus é completa. Que maestria! O texto diz que Isaac gostou da ideia e abençoou Jacó, e Jacó foi em paz. Que Deus levante mulheres como Rebeca. Quantos podem dizer um amém? Amém. O Jacó sai de casa no dia ou nos dias que ele foi abençoado pelo seu pai. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Ficou mais fácil de explicar o texto. Se você fosse Jacó, a primeira pergunta:
você ia embora ou ficava? Responda para você mesmo. Se você fosse Jacó, o dia da consagração, o dia do momento clássico da tua vida, você cresceu com aquilo, e o dia que você ia fazer um culto de ação de graça, chamar os irmãos para a comemoração, tem que ir embora. Ia embora ou ficava? Eu me encanto com Jacó aqui. Se eu fosse Jacó, eu quero ser honesto. Ia dizer, mãe, quem tem que ir embora é esse Esaú. Eu já comprei a primogenitura dele, esse cara sabe que a bênção é minha, Deus já falou com a senhora, está tudo dando certo, e eu não pedi bênção. Foi Deus que falou comigo, foi Deus que falou com a senhora. Ele poderia ficar sim ou não? Então responda para você mesmo, você iria ou ficaria? Eu já dei minha resposta, eu não ia nunca, ficava. Agora vamos pensar, e eu quero fazer a segunda pergunta para entrar no texto. Quem fala de Jacó aqui mal dele é um personagem. Você lembra o nome dele? Chama ele de enganador, suplantador. Você lembra o nome dele? Quem fala mal dele? Esaú. Então aqui eu aprendo uma coisa. Esaú está falando mal dele, ele está obedecendo, indo embora, honrando a mãe, obedecendo a mãe. Agora, vamos pensar a última tese desse pensamento. Se Esaú estava falando mal dele, o que Deus estava pensando dele naquele momento? Vamos pensar? Olhando o dia da bênção dele, olhando o dia da resposta dele, olhando o dia que ele poderia ter ficado em casa, mas obedeceu a sua mãe, o que vocês acham que Deus estava pensando dele? Olhava para Jacó e pensava o quê? Aí está indo um servo meu, fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Um servo? Alguém falou alguma coisa? Um servo obediente. Então aqui eu já começo a entender. Eu não posso dar ouvido para os Esaús. Esaú não tem nada a meu respeito de bom para contar. Esaú nunca vai falar bem de ti. Esaú não quer ver o teu sucesso. Esaú não quer ver o teu crescimento. Mas esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer, o importante não é os Esaús falando. O importante é Deus olhando para você e vendo quem é você. Se você está no caminho da obediência, descansa o teu coração. Os Esaús vão dizer muita coisa, mas o teu negócio não é com Esaú. Tem alguém que entendeu? O teu negócio é com Deus. E se Deus está contente contigo, descansa teu coração. Aleluia. O meu saudoso avô paterno, por nome de José Pedro Ribeiro, mais conhecido como Zequinha, dizia uma frase muito simples, eu era garoto e nunca mais esqueci. Lá no sul de Minas Gerais, na boca de quem não presta, meu nome não vale nada. Entenderam? Quem está falando de você é Esaú. Para de dar pilha, para de preocupar. Esaú nunca vai ter coisa boa para falar de Jacó. Mas se Deus está feliz contigo, onde você colocar a planta do seu pé. Aleluia. Quem crê nesta palavra? A primeira lição que eu aprendo nesse texto, e eu tento falar pelo menos 5 lições, pergunta qual a primeira lição? A primeira lição é que Jacó está no caminho da obediência. Se Jacó está no caminho da obediência, nós precisamos aprender com ele. O que está acontecendo aqui em Mantiqueira hoje são 78 anos de existência. Se não tem uma obediência durante esta caminhada, esta igreja não teria suportado. Mas esta igreja está de pé porque nós estamos obedecendo a Santa Escritura.
A palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo ensinada. E onde tem obediência, Deus honra, Deus prospera, Deus abençoa. Olha o texto, se alguém puder me ajudar no telão, por favor. Vamos ver se a gente extrai pelo menos uma lição de cada capítulo. Olha o capítulo de número 28 e o versículo de número 12. Diga assim para o irmão que está do teu lado. A primeira noite, Jacó no caminho da obediência. Aí ele para numa localização geográfica que chamamos de Berseba. E quando ele chega em Berseba, escurece, ele acha uma pedra, lembra? E ele coloca de travesseiro e ele vai dormir. E olha, quando ele dorme, o que acontece? E sonhou. E eis que uma escada posta da terra, cujo topo tocava nos céus. Então, quando ele, segura esse texto, quando ele está deitado em uma... O versículo 11 diz que ele acha uma pedra e coloca. A primeira coisa que no caminho da obediência nós precisamos entender e aprender é que ele começa a valorizar coisas que não valorizava antes. O irmão disse aqui que a gente não valoriza pequenos detalhes que Deus faz. E ele glorificou a Deus por causa de uma vaga, e eu também gosto disso. Vejo Deus nos mínimos detalhes. Eu estou indo para a Europa ao meu tamanho e estou indo atender igrejas, como que eu vou exigir uma poltrona executiva? Mas eu estou ali sentado, todo espremido, 1,96 m de altura, e de repente a aeromoça passa olhou para mim e disse, vem me acompanha, está acontecendo alguma coisa? Não, me acompanha para a benção. Eu falei, se é para a benção, vamos embora. Aleluia. E de repente ela chega numa poltrona executiva e diz, eu vi que você é um dos maiores aqui do corredor, senta aqui. Quando eu sentei lá, eu até deitei, pastor. Eu nunca vi um trem bom daquele. Aleluia. Sabe que eu glorifiquei a Deus? Porque a gente começa a glorificar a Deus em pequenas coisas. Deus é o Deus que faz grandes coisas, mas Ele está esperando você gerenciar e reverenciar as pequenas coisas. De repente Deus está colocando uma pedra na tua caminhada para você valorizar esta pedra, e você não valoriza. Mas o Jacó valoriza coisas que não valorizava antes. Eu vou abrir um parênteses para aplicar a palavra. Sabe por que às vezes Deus não honra mais crentes? Pergunta por quê? Não, animados e voz grossa, que o homem fala grosso. Pergunta por quê? Porque de repente você não valoriza aquele ensaio lá na congregação. E você diz assim, está indo só 5, irmão, 5 com você é 6. E é nesses 5 que Deus vai ser glorificado. É lá que Deus vai te abençoar, é lá que Deus vai ter dons espirituais. É que a gente não quer valorizar pequenas coisas, mas quando a gente valoriza pequenas coisas, Deus entra no meio, Deus aparece, Deus tem resposta. Quem crê que Deus tem resposta? Quando a gente começar a valorizar pequenas coisas. Eu me lembro que eu estava numa pequena igreja, eu fui criado nessa igreja, Monte Santo de Minas, eu era cooperador, tinha 17 anos, fui levantado a cooperador, e eu fiquei bem assim na porta, que era uma reunião de obreiro, e o pastor falou no início da reunião, meus irmãos, o campo aqui é pequeno, temos poucos obreiros, e nós precisamos de um dirigente lá para a congregação do Coité. O Coité era um bairro tão terrível, que sabe qual é o slogan do Coité? Quem nasce no Coité era coitado. E ele falou, eu preciso de alguém para dirigir os cultos lá, porque lá é um ponto de pregação, e não pode parar aquela obra. E ninguém se manifestou. No meio, antes de terminar, no meio, para passar para o pregador, o pastor veio de novo orar, e falou, olha irmão, se Deus falar com alguém aí, sexta-feira é o culto, e hoje já é quarta. Nós precisamos de um dirigente para aquele trabalho. Mas ninguém se manifestou, a mensagem foi pregada. Quando o pastor está anunciando e fechando aquela reunião de obreiro, ele disse outra vez, irmãos, nós vamos orar agora. Se Deus tocar no coração de alguém, Deus quer levantar gente aqui. E de repente é a porta que Deus está abrindo. Eu não esqueço dele falar isso. E eu vi que nem um presbítero levantou a mão, nem um diácono levantou a mão, nem um evangelista levantou a mão, nem um pastor que estava no púlpito levantou a mão.
Eu falei, é eu. Eu falei, pastor, eu posso dirigir o culto lá? Ele falou, é de Deus. E eu fui dirigir aquele culto. E quando eu cheguei naquele culto, pastor, era debaixo de umas árvores, era uma chácara de uma irmã, saudosa irmã Luzia, irmão Euclides. E quando eu cheguei lá, eu não sei se as irmãs lembram aquela toalha bem bonita da década de 90, que tinha umas frutas, tinha um abacaxi, uma maçã. Eu pegava emprestado da minha mãe escondida, levava, colocava em cima daquela mesa, punha 4 copos de boca para baixo, uma jarra de água, varria todas aquelas folhas, punha na sacolinha de supermercado do lixo, deixava tudo em ordem. Eu nunca imaginei que Deus estava vendo aquela pequena atitude. Aleluia. Os anos se passaram, mais de 20 anos passou, e o pastor viu a igreja que nós pastoreamos, uma grande igreja chamada de Catedral da Vida. Anos se passaram e agora há poucos tempos era congresso geral de jovens, de irmãs, 500 irmãs do círculo de oração. Sai uma irmã do meio do grupo, vai até o altar, e eu não sabia que Deus estava me vendo debaixo daquelas árvores, mas Deus honra as pequenas coisas, Deus vê os pequenos detalhes. E Deus falava na boca daquela irmã, meu servo, eu te vi debaixo daquelas árvores. Eu vi o teu zelo com aquela toalha e com aqueles copos virados de cabeça para baixo. Eu vi você pegar aquelas folhas, e foi lá que eu te dei este ministério grande. Foi lá que eu vi o teu desejo de cuidar das coisas minhas. Assim diz o Senhor. Naquela hora eu pude entender que Deus é Deus que está vendo os teus pequenos atos. Quem está entendendo esta palavra? Quem está entendendo esta palavra? Mexe com alguém que está do teu lado aí e diga: se for para fazer, faça bem feito. Me ajuda. O que me encanta de Jacó neste caminho da obediência é que o caminho da obediência não dá para andar com um grupo. Ele sai sozinho. Não tem aplausos. Não tem gente olhando e dizendo vai, vai. O caminho da obediência é solitário. Parece que está todo mundo na contramão da lógica e você está indo, está indo. Parece que está todo mundo dizendo e você parece que está até perdido. Não está perdido. É o caminho da obediência solitário. Mas olha o detalhe, olha o capítulo de número 12. E quando ele chega, ele está num caminho está sozinho. Ele valoriza uma pequena pedra. E agora ele sonha. E ele vê uma escada que estava posta da terra, cujo topo tocava onde? Olha o texto. E eis que os anjos de Deus faziam o quê? Os anjos faziam o quê? Está errada esta localização angelical. Não é certo. Era para anjos descer para depois. Agora o texto está dizendo que os anjos. Você achou que no caminho da obediência você ia estar sozinho? Tem alguém que entendeu? Você pode estar solitário, mas sozinho jamais. Quem anda no caminho da obediência não anda sozinho. Tem um Deus na tua dianteira, tem um Deus guardando, tem um Deus te protegendo, tem um Deus te abençoando. Quem recebe esta palavra? Põe a mão no ombro deste companheiro aí e diga para ele: você pode até passar momentos solitários, mas sozinho jamais. Ele está na tua dianteira, ele está dizendo: não temas, eu sou o teu Deus. Não te assombres, eu sou o teu refrigério. Se passarem pelas águas, elas não vão te afogar. Tem hora que a gente tem um sentimento: eu estou
Só não está. Anjos não precisa descer para depois subir. Aleluia, tem um Deus que já está do teu lado, é você que não observou. Vamos mais uma lição, vamos para o capítulo 29. Capítulo 29, vamos acelerar que a hora não espera e eu sou biblicista textual. Olha o versículo de número 2, 29 agora e 2. Ele agora chega em Harã, repita comigo, ele chegou em Harã. Quando ele chega em Harã, ele repara, olha o texto, não precisa nem pregador aí, está no texto. E olhou, nunca tinha ido lá. E eis que um poço a primeira visão deu uma informação. E a primeira coisa que ele vê naquele ambiente que ele nunca tinha ido foi um poço. A segunda coisa, ele vê três rebanhos de ovelhas. Agora continua. E estavam deitados junto a ele, aquelas ovelhas, porque daquele poço davam de beber ao rebanho. Agora, em último lugar, olha o que ele vê. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Quem anda no caminho da obediência, a visão dele é diferente, pastor. Ele vê primeiro o poço, vê rebanho, para depois enxergar uma grande. O problema de gente rebelde, que ele só vê grande pedra em primeiro lugar. Tudo para ele é grande pedra, não vai dar certo, não vai acontecer. O Jacó está dizendo, não, eu sei que tem grande pedra, mas tem um poço, tem rebanhos. Qual é a tua visão? Você já reparou que tem gente só enxerga a grande pedra? Mas esta noite quem anda no caminho da visão tem uma visão diferenciada. Tem obreiro, eu sou pastor de uma região, são 11 cidades ligadas no campo de trabalho, são 41 congregações. Tem obreiro que você coloca lá e ele já vem com o diagnóstico. Ah, pastor, tem um grupo lá que não dá certo não, hein? Ah, pastor, aquela cidade lá não vai dar certo não. É porque ele não está no caminho da obediência. Agora eu percebo que quem anda no caminho da obediência já vem com um diagnóstico diferente. Pastor, lá tem água, lá tem rebanho, tem pedra, mas deixa por último lugar. Esta noite Deus vai fazer você virar a tua visão. Para de enxergar esta grande pedra. Tem poço, tem rebanho. Quem está entendendo? Eu estou arrepiado aqui. Eu estou arrepiado para entregar esta palavra. Deus está mudando a tua visão hoje. Aleluia. Glória. Glória. Quem anda no caminho da obediência sabe que tem pedra, mas a pedra vai ficar em último lugar. Enxerga o poço. Tem alguém entendendo? Enxerga o rebanho. Deixa a última pedra em último lugar. Ele olha o ambiente e diz, eu estou vendo uma pedra em último lugar, eu estou vendo o rebanho e eu estou vendo um poço. O que está acontecendo? Aí alguém vem com a notícia. Ah, sabe o que está acontecendo? É a primeira vez que você está aqui? A primeira vez. É que é cultura nossa. É o quê? É uma tradição aqui. Todos os pastores da região se encontram nesse poço. E a gente está esperando todo mundo chegar, que aí a gente empurra a pedra, tira a grande pedra e dá de beber para o rebanho. É uma tradição nossa. Aí ele olha e diz, é meio-dia. Está no texto, depois vocês lêem. Esse gado vai ficar até a tarde aí no sol escaldante? Não. É tradição nossa. O caminho da obediência vai mostrar que Deus é o Deus que quebra tradições. Lá em casa nunca teve um obreiro, pastor, vai ter o primeiro. Porque Deus é o Deus que quebra tradições. Aleluia. Quem crê que Deus é o Deus que está quebrando tradições?
Pastor, nunca lá em casa prosperou. Vai começar a prosperar pela tua casa, porque Deus vai quebrar tradições. Aleluia. Deus é o Deus que quebra tradições. Ele põe a mão naquela pedra. Irmão, se fosse Esaú, não dava nem mensagem. É um homem do campo. Ele podia remover a pedra, sim ou não? Mas Jacó é o filho da casa, filhinho de mamãe. Mas quando ele está no caminho da obediência e põe a mão na pedra, deixa eu pensar. Deus dizia, só põe a mão na pedra. Estou pensando. Eu removo a pedra para você. Quando ele vai removendo a pedra, quem está assistindo no camarim? Quem? Raquelzinha. Que varão é esse? Que menino é esse? Cadê as solteiras aqui da Mantiqueira? Quer escolher alguém? Escolha alguém que remova a pedra. Não escolha alguém que dorme até 11 horas não, que você vai ter que trabalhar dobrado para cuidar dele. Tem alguém aí? Vocês não ficam olhando assim em mim não, senão eu vou achar que Deus já está me usando aqui. Quando ele vai removendo a pedra, Raquelzinha chega. Você é daqui? Não, eu sou de longe. Eu estou procurando meu tio. Qual o nome dele? Meu tio chama Labão. Ah, Labão, é aqui de Arã. Ele é meu pai. Teu pai? É. Sabe qual a lição aqui? Quem anda no caminho da obediência, as portas se abrem. Tem alguém entendendo? Tudo é machuri e calabás. Estou sentindo Deus da palavra aqui. Quer andar no caminho da obediência, as portas vão se abrindo. Você sabe que a porta não abriu ainda por causa da tua rebeldia, por causa da tua desobediência, porque você não quer andar no caminho da obediência, mas anda no caminho da obediência para você ver, as portas vão se abrindo. Raquel pega o gado, vamos para a casa de papai. Quando vai chegando na casa do pai, o Labão vem de encontro. Ele olha e diz, uma hora dessa você chegou mais cedo. Não deu de beber para o gado? Dei. Mas e a pedra? Sabe esse varão aí? Removeu a pedra. Porque quem anda no caminho da obediência adianta as coisas, resolve as coisas mais rápido. Eu quero você trabalhando comigo. Todos conhecem a história. Ele começa a trabalhar para o seu tio, que depois se tornou seu sogro. E aí ele olha e diz assim, quanto que você quer ganhar? Irmão, eu acho tão incrível isso daqui, eu quero parar um pouquinho aqui. Porque o segredo do crente não é quanto que ele ganha, é se ele está no caminho da obediência. Já reparou isso? Tem gente que ganha muito dinheiro, mas não faz nada com aquele dinheiro. Agora tem gente que está no caminho da obediência e Deus vai prosperando, Deus vai prosperando, Deus vai prosperando. É assim ou não é? Aí ele olha e diz assim, olha, a partir de hoje o teu salário vai ser o gado que nascer aqui malhado, é teu, é o teu salário. Eu estudei um pouquinho a biografia de Labão. Eu tenho até um estudo sobre Labão, que pouca gente fala sobre Labão. Ele era tão ruim que eu posso pensar que o gado era tudo Nelore. Viu, pastor Joaquim? Tudo Nelore. Eu vou explicar o gado Nelore. É tudo branquinho. E ele falou, o que nascer, malhado. Posso pensar o que aconteceu? Estou pensando. Reino animal. Deus falando. Eu preciso uma reunião com vocês. Corino bovino, genética animal na minha presença. E chega. Pois não, quem está falando? Eu que criei todas as coisas. O que o senhor quer? Eu quero que a partir de hoje só nasce malhado. 9 meses depois, malhado, malhado, malhado,
malhado. Quem anda no caminho da obediência, o milagre acontece. Quem recebe esta palavra? Como só nascia malhado, o Jacó foi prosperando. O Labão chega de novo e diz: não, está errado isso daí. Vamos mudar esse lerite. Pois não, meu chefe. Eu quero que a partir de agora só nasce rajado. Rajado, cor indefinida. É aquela cor, finge que pinta e não pinta. Sabe? Reino animal, genética bovina, uma reunião extra. Pois não, Senhor. Eu quero que agora vocês fingem que pinta o corino. Tem alguém entendendo? 9 meses depois, salpicado, 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 e Deus sendo glorificado. Quem anda no caminho da obediência, Deus vai cuidando dos detalhes. Quem recebe esta palavra? Vou começar a encerrar, mas eu quero falar mais um salário dele. Vamos só mais um? Pergunta: qual salário é esse? Aí ele pisou na bola. Esse eu quero mudar o teu lerite. Pois não, chefe. É que a partir de agora só listrado. Está na Bíblia. Listrado. No reino animal só tem uma espécie: zebra. Labão quer que dá zebra. Labão quer que dá zebra no teu ministério. Labão quer que dá zebra nas tuas coisas. Quem está entendendo esta palavra? Deus entrou no meio de novo. Aleluia. Glória. Aleluia. Reino animal, genética bovina, na minha presença. Pois não. Eu quero agora todo corino bovino listrado. Listrado. Mas só tem uma espécie. Só tinha. 9 meses depois, começou a nascer. Parece que é uma zebra que nasceu. Não é zebra não, está berrando. Listrado, 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 listrado. Deus abençoa Jacó. A mão do Senhor é com ele. Deus prospera este homem de uma maneira muito especial. Deus dá filhos, filhas. Deus dá 2 esposas, Raquel e Leia. O sogro dele vê que a mão do Senhor era com ele, não tinha jeito. E chega uma hora que ele diz: eu tenho que voltar. E ele agora quer voltar para casa. Um dia que ele saiu de casa, a mãe dele olhou para ele e disse: vai para a casa do meu irmão Labão em Harã e passa lá quantos dias? Alguns dias. Sabe quantos anos faz? 20 anos. É aqui que eu queria chegar. Quantos dias você consegue ficar no caminho da obediência? É de se pensar. Tem gente que consegue ficar no caminho da obediência. Eu sou pastor de igreja. E não adianta falar que aqui não tem, não, que tem. Igreja é tudo igual, só muda o CEP. Tem pastor que fala, né, pregador? Aqui não tem não, irmãos. Se não tivesse, eu não estava nem falando. Tem gente que fica no caminho da obediência só na semana da ceia, para dar uma ajeitada com Jeová. Tem uns que ficam, eu já vi jovens ficar crentinho, irmão, passa o ano inteiro rebelde, aí quando chega a camiseta do congresso, é assim aqui também, não é? Mas a pergunta que não quer calar: quantos dias você consegue ficar no caminho da obediência?
Jacó ficou 20 anos. Saul não conseguiu esperar o profeta 7 dias. Ele perdeu a benção por 7 dias. O Jacó está há 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Ele agora vai voltar para casa. 20 anos. Longe. Há 20 anos atrás o irmão dele queria fazer o quê? Matar ele. Ele agora, estrategista, divide a mudança em 3 caminhões. Estou parafraseando. Em 3 etapas, 3 grupos. O primeiro grupo, seus camelos, seu gado, seus animais, seus servos e servas. Quando Esaú encontra com aquele primeiro grupo, diz: que grupo é este? Ah, é do nosso patrão. Quem é? Fazendeiro Jacó. Jacó? É. Segundo grupo dos seus filhos. E ele tem pelo menos 12. Ele tem Ruben, Dan, Naftali, Zebulon, Azer, Gade. Ele tem Isacar, Simeão. Ele tem José. Quem são vocês? Somos filhos de papai Jacó. Aqui é a coluna dorsal e o fechamento desse sermão. Quantos dias nós conseguimos ficar no caminho da obediência? Vida com Deus não é só um dia de congresso, não. Vida com Deus não é só um fim de semana na presença dele, não. Vida com Deus é uma sequência. Quem está entendendo? O que me encanta de Jacó é que ele agora não bate de frente. Há 20 anos atrás o irmão dele queria fazer o que com ele? Matar. Eu vim aqui te dizer que isso é evangelho. Quer ser avivado? Pega essa receita. Não é bater de frente. Não é justificar o que não dá para justificar. Não é dizer agora ele vai ver comigo. Não, 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 não. Evangelho é isto. O caminho da obediência muda corações. O caminho da obediência muda corações. Eu vou repetir. O caminho da obediência está mudando corações. Você não vai pedir para reunião. Você não vai mandar uma mensagem de voz desabafando. Não precisa disso. Continua no caminho da obediência, que corações estão sendo mudados. Tem alguém entendendo? Corações estão sendo mudados. Quem recebe esta palavra? Corações estão sendo mudados. Corações estão sendo mudados. Quem crê que corações estão sendo mudados? Põe a mão no ombro deste companheiro aí. Eu estou sentindo esta graça aqui. Aleluia. Eu sei quando eu ensino. Eu sei quando eu prego. Mas eu recebo também quando eu profetizo. E há uma palavra deliberada aqui. Você não vai pagar com a mesma moeda. Você não vai precisar arrumar advogado. Você não vai bater de frente. Você só precisa continuar no caminho da obediência. Porque o caminho da obediência está mudando corações. Mudando corações. Mudando corações. Quem recebe esta palavra? Glória! Enquanto você adora a Deus aqui, Deus está visitando lá. Enquanto você está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das tuas coisas. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. O caminho da obediência está mudando corações. O caminho da obediência está mudando vidas. O caminho da obediência está mudando pensamentos. Você não vai precisar bater de frente. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não pediu uma resposta da parte de Deus.
Eis aí a resposta. Você não pediu para Deus falar contigo esta noite? Eis aí a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: vai ter mudança de corações. Pastor, eu já fiz de tudo, eu tentei conciliar as coisas, eu fiz a minha parte. Fica tranquila, fica tranquilo. Deus tomou a dianteira hoje. Deus tomou a dianteira hoje. Deus está mudando corações. Deus está mudando corações. Tu yama shuribikalamahas. Eu estou sentindo a graça do Eterno aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. E esse avivamento é através da palavra. Deus está entrando com providência, porque você decidiu andar no caminho da obediência. Aleluia. Quando Jacó encontra com Esaú, eu acho lindo isso. Quando ele vê ele, há 20 anos atrás ele queria fazer o quê? O Jacó se inclina 7 vezes. 7 vezes. Corre ao encontro de Esaú. Não, foi Esaú que correu ao encontro dele, agarrou ele no pescoço, deu um abraço, beijou ele. O penhor da palavra está marcando o fim de uma briga, de uma injustiça familiar que aconteceu na casa de alguém, e você diz: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, fiz de tudo, aleluia, mas Deus hoje entrou nesta palavra e te trouxe aqui só para ouvir esta palavra. Quem crê que Deus ainda fala através da palavra? Quem crê? Ele encontra com ele, e ele olha para ele agora, pastor, e a gente vai encerrar aqui. Você vai lembrar desta palavra por dias. Deus está dizendo: eu estou indo lá agora, mudando o coração daquele, mudando o coração daquela. Eu estou transformando. Eu coloquei a minha mão, e agora é comigo, deixa comigo. Você fez a tua parte. Quem está entendendo? Quem está entendendo esta palavra? Oh! Glória! Ele olha no rosto dele agora e diz assim: eu estou vendo o teu rosto como o rosto de um anjo. Mudou. Mudou. Ele mudou. Aleluia. Ela vai mudar. Aleluia. Eu estou insistindo aqui porque a virtude está vindo aqui. Aleluia. Aquela cunhada vai mudar o comportamento. Aleluia. Deus está trabalhando lá. Alguém está pegando essa palavra? Estou arrepiado aqui. Aleluia. Alguém está entendendo este manto? Ele olha e diz: eu estou vendo o teu rosto como o rosto de um anjo. Não precisou brigar,
Não precisou de reunião. Quem perdoa não precisa discutir. Eu vou abrir um parênteses aqui para ir em outro texto, mas eu já volto para a gente finalizar. Quando José perdoa os seus irmãos, eu acho encantador isso, porque ele não olha para os irmãos e diz assim: ó, eu vou perdoar, mas vocês nunca mais fazem isso. Não. Sabe o que ele diz? Quando os meninos começaram a justificar, cara, não foi minha vontade, ó, foi culpa de Judá. Não, foi Rúben que teve a ideia. Eu imagino eles discutindo. O José só olha deles e diz: vive ainda papai? Quem perdoa não justifica. Quem perdoa não diz assim, ó, é uns irmãozinhos que a gente tem nas igrejas, e aqui tem também, eu vou te perdoar, mas não faz mais isso não, hein? Daí não é perdão coisa nenhuma, isso daí é uma desculpinha barata. Quem perdoa pensa no futuro. Papai ainda vive. Papai ainda vive. Eu estou sentindo o perdão estabelecido aqui esta noite. Eu estou sentindo o perdão em nosso meio aqui hoje. Aleluia. Você sabia que quem perdoa é livre? Quem não perdoa adoece. Eu ministrei uma série de mensagens em Jaboticabal. Foram 2 meses, toda quarta-feira, só sobre Filemão. O poder do perdão, o caminho da reconciliação foi a temática. E eu falei tanto de perdão que uma irmã do ciclo de oração, ela estava há 11 anos sem falar com a irmã do Nordeste. E ela tomava 7 comprimidos diários. E aquela palavra atingiu o coração dela. E acabou o culto, ela foi para casa. E ela fez uma ligação para a irmã, já era umas 10 e pouco da noite. Sabe que hora que ela desligou o telefone? 1 da manhã. Ela testemunhou no púlpito: eu me libertei de 6 comprimidos, só estou tomando 1 para pressão. Eu estou sentindo esta palavra, pastor. Deus fez a gente caminhar por esta linha hoje aqui. Vomita este coração de mágoa hoje. Vomita este coração de ódio hoje. Vai haver restauração. Quem está recebendo esta palavra, com a permissão do pastor, em pé a igreja. Tem 1 hora que eu estou pregando. Eu encerro aqui. Eu estou vendo a Kailane. Vem me ajudar com uma canção. Eu não tinha visto a Kailane aqui. O pastor falou que achava que ela estava viajando. A Kailane é uma benção, já serviu a nossa igreja. É uma benção que vocês têm aqui na Mantiqueira. O caminho da reconciliação. Eu estou vendo o teu rosto como o rosto de um anjo. Agora, como é um trabalho de homens, olha para quem está aí do teu lado aí. Olha para o bigode, para todo mundo aí, olha aí. Diga assim: eu estou vendo esta noite o teu rosto como o rosto de um anjo. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás.
logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Depois desse episódio com Jacó, sabe o que Deus faz com o nome dele? Muda de Jacó para Israel. Deus só vai mudar o teu nome quando você aprender a perdoar. Quer ter um encontro com Deus face a face? Mas eu estou certo. No reino não tem isso. No evangelho não tem isso. Não foi eu que errei. Esse é o perdão. Se você... É que a gente interpreta errado o perdão. É que o perdão, irmão, não é desculpa. Se fosse você que tivesse errado, não era perdão, era pedido de desculpa. Perdão é isso. Eu não errei, não foi eu que fiz, mas me perdoa. Deus te deu um novo coração, Jacó. O caminho da obediência faz isso. Aí o Jacó agora vai ter uma luta com Deus. Está no texto, é luta. E a noite inteira esse menino entendeu, porque ele vem lutando desde o ventre da mãe, lembra? Lutando. Ele diz: não, eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Eu só te largo quando o Senhor me abençoar. Aí a Bíblia diz que é tocado na juntura da coxa. Juntura da coxa. Meu menino tá fazendo medicina e eu tive uma aula com ele. Ele diz que a estrutura de alguém se continuar de pé é a juntura. Se está danificada a juntura, o camarada não para mais em pé. Quando ele toca na juntura, Deus estava trocando em miúdo, dizendo para ele: ô Jacó, a partir de hoje você vai continuar de pé. Quer continuar de pé? Quer continuar de pé? Ele está tocando hoje. Vamos dar as mãos, Eu estou sentindo algo do céu aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu estou sentindo Ele pairando aqui hoje. Ele está renovando alianças hoje aqui. Ele está curando. Eu estou sentindo algo do céu aqui.